Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Esta é a nossa aula 23 do curso de R para Finanças Quantitativas. Tá? Também, vamos dizer, é a parte 8, onde nós estamos explorando os recursos da regressão linear. Lembrando, pessoal, todo o conteúdo deste curso está gratuitamente disponível lá no site do Outspoken Marketing. Cliquem no primeiro comentário, você pode pegar todo o código desde a primeira aula para você aprender passo a passo e ver como é possível. A discussão que eu quero trazer na evolução do nosso aprendizado aqui neste curso ou melhor dizendo, são duas coisas. A primeira é como a gente consegue fazer uma análise exploratória básica, bem básica dos dados e tentar pegar alguns insights. E a segunda é rodar de novo sim uma regressão linear, mas sem ficar dessa vez preocupado em ter realmente assim um resultado eficiente. Apesar dele ser decente, mas a gente vai ver que o importante não é só o resultado em si, mas a provocação que eu vou fazer para vocês em relação aos elementos que vocês podem pensar com a regressão, interpretando os sinais dos coeficientes, interpretando as mensagens que tem ali. E, por exemplo, em um ano como este de 2020, nós tivemos aquela queda drástica no começo da pandemia, esse modelo teria sido muito bom, né? E aí você fala, nossa, mas então por que você não usou esse modelo lá no começo? Porque esse é justamente o objetivo dessa aula, é mostrar como você consegue perceber 1, 2, 3, 10 variáveis que podem te ajudar a ser mais resiliente em um momento de crise, onde ela sozinha num modelo não vai fazer sentido, mas quando você corrobora com todas as outras variáveis que a gente já viu aqui neste curso mesmo, dos diversos outros exemplos que eu tenho no canal, você consegue ter sim uma coisa realmente muito robusta que vai funcionar com ou sem crise por mais tempo. Tá? Esse é o pensamento e essa é a ideia que eu quero que vocês saiam desta aula sabendo. Então, a gente começa aqui sem mais delongas, tá? Com 4 bibliotecas carregadas, lembrando que se você não as tem carregadas, faça o install library e você vai conseguir trazê-las. Eu já tenho tudo instalado, então eu tenho aqui o library da Quantimod, CA Tools, Tdiverse e Lubridate, porque a Lubridate nesse caso vai ser importante para a gente trabalhar com datas. Feito isso, lembrando pessoal, me siga no Instagram, tá? @LeandroWar, lá pelo menos 3 vezes por semana eu faço consultoria gratuita para ajudar todo mundo que estiver interessado, deixa a sua pergunta lá toda vez que eu abrir o espaço. Pois bem, a gente pega aqui o nosso velho e querido Ibovespa e o nosso período de análise é então desde 1º de janeiro de 2015, vamos trabalhar aqui com um pouco mais de 6 anos, quase 6 anos completos, porque estamos já em 7 de dezembro de 2020. Pego então aqueles símbolos, passo aqui rapidamente, pessoal, porque aqui a gente já conhece, tá? Esses códigos a gente já viu nas outras aulas. Pois bem, qual é a parte que tem diferente que não tinha nas aulas anteriores? É esse cidadão aqui, ó, Row Names. Quando eu executo essa linha aqui, 29, e vamos até deixar um pouco maior para a gente poder ver bem o que eu estou fazendo aqui, nessa linha 29 Row Names, qual que é o nosso ponto? Se a gente for analisar o nosso Bovespa, a gente tem que as datas não estão necessariamente numa coluna, tá? Elas estão aqui, ó, como o nome da linha, né? Pois bem, eu quero trazê-las para a coluna, porque quando eu fizer uma manipulação que estará lá embaixo, se ela tiver só como nome da linha, eu vou perder a referência da data. E eu vou perder essa informação para sempre. E eu não quero perder essa informação para sempre. Então, o que eu faço? Esse comando row names do R, ele vai justamente trazer, né, numa lista, num vetor, todos aqueles nomes. Muito bem. O que eu vou fazer então? Eu vou acrescentar esses caras dentro de uma nova coluna no meu data frame que eu chamei de data. E usando a função parse datetime que a gente tem na biblioteca Lubridate, por isso que eu chamei ela aqui, a gente consegue então transformar esse tipo de data que é retornada pela API do Yahoo, né, num formato possível de ler como uma data, né, do tipo ano, mês e dia. Então, uma maneira muito simples, eu rodo esse cidadão,
Quando eu volto lá para o meu data frame, olha que bonitinho aqui, coluna data, com a data. Se a gente abrir o menu aqui no environment que tem à direita, você vai ver ali, ó, que a data está no formato POSIXT. Ótimo, formato de data que pode ser lido lá para frente, a gente vai ver como. Muito bem. Então, eu começo agora aqui calculando o retorno e o alvo da nossa, né, regressão. Então, aqui o que eu trago? Um jeitinho onde nós podemos fazer este cálculo, fazendo, então, o uso da função mutate, tá? Lá do pacote tdiverse. O mutate, o que ele vai fazer? Ele me permite, de uma maneira mais fácil do que aquelas que a gente, né, via vindo nas aulas anteriores, de fazer justamente o deslocamento, criar, né, avançar um valor numa coluna ou fazer o lag daquela coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função mutate, reatribuindo dentro do próprio DataFrame, onde eu vou criar uma nova coluna, tá, chamada closeLead, dentro do meu DataFrame BVSP, fazendo então, né, o lead da variável close, que é o meu fechamento, e de novo vou fazer um mutate aqui, onde eu crio uma nova coluna chamada closeLag, onde eu faço o lag do close. Então o que eu estou fazendo? Nessa linha 38, eu estou, né, atrasando aquele cara ali da referência de hoje, deslocando ele um para trás no DataFrame, ou um para cima. E o lag eu estou, né, deslocando esse cara para baixo no DataFrame, por isso que eu vou criar um NA na primeira linha. Leandro, não entendi absolutamente nada. Vamos executar essas duas linhas e a gente vê o que acontece lá no DataFrame. Então a primeira coluna que eu criei é a closeLead. Olha o que a closeLead está fazendo. O que eu tenho aqui? Eu tenho o 47517, que é o meu fechamento, né, da linha 2, que é referente ao dia 5 de janeiro. Então, o que eu estou fazendo? Estou deslocando esses caras para trás, né? Então, eu estou fazendo um lead, né? Estou levando ele para cima. E depois, com o closeLag, que eu executo aqui na linha 39, eu estou jogando esse cara para baixo lá no DataFrame. Perdão, paz errado. Estou jogando esse cara para baixo lá no DataFrame, né? Então, tá vendo que o meu 48512, que está aqui na linha 1, ó, ele está aqui, ó. Trouxe ele para frente. Por quê? Para ficar muito fácil de eu simplesmente calcular os retornos e outras coisas quaisquer que eu quiser calcular. Como esse cara vai criar um NA na primeira linha, eu vou remover o NA aqui para não dar problema de calcular. Aí o que eu faço? Vou calcular o retorno. Ora, o retorno, quem que é? É o preço de hoje, né? O fechamento de hoje dividido pelo fechamento de ontem, menos 1. É por isso que eu simplesmente agora, ó, eu consigo fazer simplesmente a coluna close dividida pela coluna lag, né? Então, quero saber o retorno que eu tive, né, exatamente no dia 3. Ora, é o fechamento close dividido pelo close lag. Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Close dividido pelo close lag. Transformo também, né, e atribuo isso numa coluna aqui que eu chamei de return. Transformo também esse cara do return em um número binário, ou seja, se o retorno for maior do que 0, ele vira 1, se não, ele vira 0. E crio, com a coluna lead, né, eu crio aquele retorno lá para frente. E aí, exatamente depois que eu rodar esses caras, eu vou ter o meu alvo, né? Então, eu consigo ter esse meu retorno avançado, né, ou melhor, recuado para o dia correspondente. Esse cara vai ser o alvo da nossa regressão. E depois a gente tem aqui, ó, simplesmente se ele é maior do que 0, ele é 1. Se ele é menor do que 0, né, já multiplicado por 100, ele é 0. Leandro, por que você não faz o LN no retorno? Leandro, por que você deixa por 100? Fins didáticos, é mais fácil. Vamos só somar, vamos só aprender aqui a programar no R. Tá? Esse é o objetivo principal. Ah, eu quero fazer o LN. À vontade. Faz o que você quiser, faz o log dos retornos, a parte que você achar mais interessante, tá? Eu sigo aqui simplesmente porque eu quero ensinar vocês a programação. Vamos lá. Aí agora temos que fazer uma coisa muito interessante, que é calcular a média móvel, tá? Eu acabo calculando aqui o desvio padrão, mas acabei não usando para esse vídeo. Vamos deixar isso daqui conservado para vídeos futuros. Porém, para essa aqui me interessa calcular média móvel de 15 dias. Leandro, por que 15 dias? Porque eu quis, porque é arbitrário, porque funciona relativamente bem. Ah, Leandro, quero fazer de 11? À vontade. Quero fazer de 21? À vontade. Quero fazer de 52? À vontade. Faça. Na verdade, é um incentivo para que você possa aprender. Pois bem, o que eu faço então? Eu crio uma variável chamada período MA, Moving Average,
onde eu coloco aqui 15. Depois eu vou criar então a Moving Average do fechamento. E aí eu uso, tá, da função, né, dentro que eu tenho aqui, ó, da CA Tools, eu vou usar uma função chamada runMin para que eu possa fazer exatamente essa média correndo aqui. Esse código parece um pouco complicado, tá? Se você quiser, como que você aprende quando você vê um código complicado assim? Como que você aprende a entender o que está sendo feito aqui? Parece complicado, mas não é. Você pega pedaços dele e você vai entendendo o que está sendo feito. Porque nada mais é do que eu estou passando, né, toda a coluna do meu data frame que está sendo criada, que é o MA Close, eu estou simplesmente fazendo um deslocamento da média móvel num período, utilizando um algoritmo específico de cálculo da função runMin. Leandro, onde está isso? Está na documentação da função. E estou fazendo um corte, tá? Leandro, onde você aprendeu essas coisas? É aquilo que eu sempre falo para vocês. Leia a documentação. Está escrito lá, uma biblioteca bem feita tem uma documentação bem feita como consequência. Então, esse daqui eu uso para criar a média móvel daquele cara ali, do fechamento. Crio também aqui uma média móvel de retorno e crio também, né, um desvio padrão, né, móvel, sempre no período de 15 dias. Por isso que eu parametrizei aqui, porque basta você mudar esse número e rodar esses caras que vai dar sempre no período que você quer, fica muito mais fácil. Então eu rodo esse cidadão aqui também e temos criados lá no nosso data frame exatamente a nossa média móvel de 15 períodos, a média móvel dos retornos e também, né, o desvio padrão dos retornos. Ótimo! Agora o que eu quero fazer? Eu quero calcular qual que é a proporção que eu tenho de dias de alta e de baixa, tá? Muito simples. Se eu pegar, e aí tem aqui propositalmente um código compridão para você entender, né, essa linha 62, como que você destrincha quando você pega um código, o que está sendo feito ali. Então eu quero calcular a proporção. Ora, a gente já aprendeu que para calcular proporções de coisas ou calcular frequências, a gente pode usar a função table, certo? Então, se eu fizer aqui, ó, table e chamar o meu BVSP, né, e os meus retornos binários, que eu quero saber o cálculo, por isso que eu usei 0 e 1, se eu faço um table desse, eu vejo, ó, que eu tenho 761 dias, tá, na minha base de 1448 observações, que foram dias de alta, que o retorno é positivo, e 687 dias de baixa. Aí o que eu faço nesse cara então? Beleza, esse é o pedaço que eu faço do table. Eu faço esse cara dividido pela soma da tabela inteira. Ora, a soma da tabela inteira vai me dar os 1448. Leandro, podia fazer o comprimento, podia fazer o que você quiser. Puxa, apertei aqui o botão errado, dei um top de um spoiler, né? Mas é porque eu não fechei o código aqui. Vamos fechar o parênteses do código e a gente volta ao que a gente tinha. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma soma da tabela que vai me dar, tá, aqueles 1448. Ótimo. Então, quando eu pego a minha tabela, divido por 1448 e multiplico por 100, eu estou simplesmente pegando a proporção em porcentagem. Aí, o que eu faço? Eu arredondo essa porcentagem, né? Para eu ter ali uma casa depois da vírgula, que é o que eu faço com round, aí eu tenho exatamente aqui, ó, 52% de dia de alta, 52,6% e 47,4% de dia de baixa. Porém, isso daqui está me vindo no formato da table. Então, o que eu faço? As vector. Eu transformo todo esse cara aqui num vetor. Quando eu faço, então, essa linha completa, eu tenho exatamente um vetor com as proporções de baixa e alta. Entendeu a lógica? É assim que a gente faz. Aí o que eu vou fazer? Vou criar um gráfico do tipo pizza. Esse gráfico do tipo pizza, ele vai receber como parâmetro, né? Então a gente chama pi. Aqui é só para eu conseguir colocar o gráfico lado a lado, né? Isso a gente já viu. Então eu vou chamar aqui o tipo do gráfico, que é o pi pizza, né? Ou gráfico de torta, se a gente fosse fazer a tradução literal do inglês, mas a gente também chama de gráfico de pizza. Aí eu passo justamente o meu vetor com as minhas proporções, tá? Informo também quais que são os valores que eu tenho ali, e daí eu vou ter justamente como título do gráfico as proporções, tá? E coloco aqui uma legenda. Faço, então, esse cidadão aqui, o pi, vamos rodar aqui esse, e faço o pi, olha que bonitinho, tenho aqui um belíssimo gráfico de pizza,
indicando aquela proporção, sendo azul alta e baixa. Bem legal. Faço a mesma coisa, agora eu quero saber um negócio diferente. Eu quero saber se o preço está em cima, abaixo da média móvel. Então, quando a gente tem a média móvel, se o preço está transitando ali em cima dela ou se o preço está transitando ali abaixo dela. Simplesmente eu faço uma verificação. Ora, se o meu preço de fechamento é maior ou igual que a média móvel, eu considero então 1 acima. Se não, 0. Atribuo esse valor novo numa variável que eu chamei aqui, uma outra coluna do DataFrame que eu chamei de Moving Average Reference, REF. Uso a mesma ideia que eu fiz aqui dos retornos para calcular qual que é a proporção de vezes, que eu tenho os preços ali acima da média móvel ou abaixo da média móvel. E aí, de novo, eu rodo o meu gráfico de pizza. E aí eu vejo que, olha que interessante. Mediamente, eu tenho quase beirando os 50%. Os retornos de alta e baixa. Quando a gente vê, poxa, o preço ele tende a estar mais ou abaixo da média móvel, a gente sabe que a tendência de longo prazo, principalmente no Ibov, nesse período aqui, ela foi relativamente alta. A gente saiu lá de baixo, a gente foi bater mais de 100 mil pontos, 120 mil. Tá? Então, você tem uma desproporção e aí você tem a quantidade de dias do preço transitando acima da média móvel de 15, 58%. Muito bem, essa é uma informação relevante que você já pode ter aqui do seu gráfico. Agora, mais interessante do que isso, eu quero saber, quando o preço está acima da média móvel, qual que é a proporção de alta e baixa que eu tenho ali? Porque eu posso ter dia de baixa e mesmo assim o preço estando acima da média móvel. E quando o preço está abaixo da média móvel, eu posso ter dia de alta, certo? Então, o que eu faço? Se eu faço uma table dos retornos com a variação de cima a abaixo da média móvel, que é a linha 91 que eu tenho aqui, eu vou ter justamente essa proporção que eu quero. Ora, eu sei que, quando nós temos o retorno zero e a média e os preços ali acima da média móvel, que é essa coluna aqui, então eu sei que eu tenho 300 vezes onde o meu retorno foi negativo e 544 com retorno positivo. Quando eu tenho daí a média móvel, zero, ou seja, não a média móvel, os preços abaixo da média móvel, que esse valor é zero, eu tenho 387 dias negativos e 217 positivos. Lembrando, pessoal, toda vez que eu faço um table, o primeiro argumento são as linhas e o segundo argumento são as colunas. Então, por isso que eu sei que aqui são os retornos e aqui são os retornos positivos e negativos, na linha e na coluna os valores da média móvel. Pois bem, aí o que está acontecendo aqui? Eu uso esse pedaço para conseguir calcular as proporções tal qual nós tivemos lá em cima. E agora, o que vai acontecer? Eu vou calcular então a proporção desses dias de alta e baixa para a média móvel nesses gráficos aqui na sequência. Aí, olha que legal. Olha que legal. Eu tenho exatamente como intuitivamente esperado muito mais dias de baixa quando o preço está abaixo da média móvel e muito mais dias de altas quando o preço está acima da média móvel, Aí um pode pensar assim, meio intuitivo esse negócio assim. Mais ou menos. É intuitivo, sim, porque quando o preço está em baixa, você espera que você tenha então mais dias de retornos negativos. Ótimo. Porém, e presta muito atenção nisso, que é o que a gente vai tirar um insight, 1/3, e eu acho bastante, 1/3 do tempo, quando você está abaixo da média móvel, o seu preço sobe. Significa o quê? O seu preço está lutando para reverter a média. Seja na baixa, seja na alta. Aqui na alta, quando o preço está acima da média móvel, olha aqui, eu tenho também. E é belíssimo, é lindo demais. Eu me emociono com esse tipo de coisa. Eu sempre falo, eu me emociono com esse tipo de coisa. Porque você vê aqui e você fala, cara, é praticamente a mesma proporção. 64.5, 64.1, 35.5, 35.9, a legenda aqui saiu em cima. É lindo demais, O mercado tem a sua beleza fantástica, não podia ser diferente, O mercado tende a eficiência, não é sempre, mas ele tende a. Então, ou seja, também quando eu tenho o preço acima da média móvel, eu tenho ali 1/3
do tempo, um pouco mais, né? Um terço é 33,3%. Desse cara lutando para voltar à média, caindo, mesmo você estando acima da média móvel. Muito bom, né? Dado então que eu tenho 2/3 das vezes que o preço está abaixo da média móvel, cai, 2/3 que está acima, sobe, dá para tentar então ganhar algum dinheiro com isso, né? Essa é a pergunta que no fim das contas todo mundo quer saber. O que acontece depois? Por isso que a gente criou o alvo lá em cima. Quero saber então, tá, dado que caiu hoje eu estou abaixo da média móvel, dado que subiu eu estou acima da média móvel, pô, eu tenho então 2/3 de chance de que eu continue num dia de alta. O que eu vou fazer? Vou tentar ganhar algum dinheiro com isso. Será? O que acontece? Né? Vamos investigar. Aí, minha gente, o que a gente está fazendo aqui? Existe uma função no R chamada aggregate, onde eu posso fazer, é como um table, só que com a diferença que eu posso adicionar um cálculo junto. Como assim, Leandro? Eu chamo a função aggregate, onde eu faço uma agregação do retorno em função da minha variável, né, de cima ou abaixo da média móvel, passando os dados, né, da Bovespa, fazendo o quê? Uma média. Então, eu estou calculando qual que é a média dos retornos nas situações acima ou abaixo da média móvel. É isso que eu estou fazendo aqui quando eu rodo só esse pedaço que é a função aggregate. Você já viu que eu uso o S-Vector justamente para eu pegar isso daqui, só os valores que me interessam. Pois bem, mas vamos rodar o aggregate. Olha aqui que legal. E não poderia ser diferente, né? A gente viu ali, ó, 2/3 do dia caem. Quando eu tenho aqui a média móvel, olha aqui no cantinho esquerdo, né, da tela, quando você tem a média, os preços abaixo da média móvel, você tem um retorno mediamente negativo, menos 0,57%. Lembrando que aqui já é por cento porque eu multipliquei por 100 lá em cima, tá? Quando eu tenho esse cara acima, eu tenho mediamente 0,53%, né, desses dias. Ou seja, faz sentido, corrobora com os gráficos que nós vimos aqui. Ótimo, muito bom, muito bom. Agora, vamos colocar isso num gráfico para ficar bonito? Vamos criar um gráfico, crio aqui um bar plot, né? E aí você tem exatamente aquela mesma informação que eu tinha na tabela, agora você tem aqui nas barras. Ótimo, tá? Informativo, bonito, decente, né? Você pode brincar com as cores, customizar como você quiser. Agora, de novo, pergunta de $1 milhão, né? Vamos, o que acontece amanhã? Vamos usar então o aggregate, onde eu passo daí o meu alvo em função, né? Por isso que a gente calculou o alvo deslocando ali um dia, e também calcula a média dos retornos do dia seguinte. Agora, olha a surpresa, ou não, né? Mediamente é zero quase. Olha a representação máxima, né, da tendência à eficiência dos mercados. Quando acontece uma situação, mesmo que seja aquela de 2/3 que nós vimos, para cima ou para baixo, eu tenho quase zero retorno no dia seguinte, mediamente falando. Ou seja, se você tentar explorar esse super insight que você teve aqui, você não vai ganhar muito dinheiro não, tá? O custo e corretagem vai matar. Puta, Leandro, então não serve para nada isso? Calma, serve muito. Por quê? Porque é aí que entra a modelagem matemática. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, é estatística descritiva, tá? Agora, você conseguiu perceber e lembra sempre das coisas que eu falo. Quando você assiste uma aula dela, ou uma aula dessa, ou qualquer aula das minhas que eu falo, eu não falo nada à toa aqui durante toda a construção da aula, tá? O que eu falei para vocês no começo da aula? Vamos observar o comportamento que a gente vai ter, como a gente explora certas eficiências, deficiências, retorno à média, repetir umas 3 vezes esse negócio. E é o que a gente vai explorar agora com a regressão, tá? Como assim, Leandro? Horas. Porque parece que não dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa só com essa informação que você tem aqui. Conte-me. Agora, nós vamos criar um modelo. Uma regressão linear. Lembrando que eu não estou preocupado com o resultado do modelo em si. Tá? Eu quero entender um comportamento específico para que eu consiga me beneficiar dele. E aí, o que eu vou fazer então? Vou fazer uma regressão linear do alvo em função dos dois elementos que a gente vem trabalhando aqui. Retorno, tá? E o fato se eu estou acima ou abaixo da média móvel. Então, retorno e MAF. Leandro, você está usando um alvo binário na regressão logística.
Perdão, na regressão linear, não é nem regressão logística, é regressão linear. Sim, eu tô. Larga a mão de ser xiita e presta atenção aqui na sua capacidade de abstração e entender fenômenos, tá? Ah, Leandro, mas é que eu vi no livro que o fulano falou. Não me interessa, com todo respeito, porque eu estou aqui, né, numa liberdade de explorar as coisas. E olha só o porquê que justifica isso e olha um monte de coisa que a gente vai entender. Eu estou aqui forçando, então, sim, um grupo, uma região num gráfico extremamente positivo, que é cheia de 1, e uma outra cheia de 0, porque eu quero entender como esses dois elementos aqui vão trabalhar com aquilo bem ou não. Tá? Não me interessa. Tá? Não sei, repito, né? Não seja aquele cara quadradão. Tá? É importante saber quando você usa a teoria, quando você respeita certas regras e quando você pode simplesmente falar, cara, eu tenho a liberdade poética aqui de fazer uma investigação. E é o que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque quando eu rodo essa regressão linear aqui, eu consigo pegar duas coisas quando eu olho os pesos da minha variável. Tá? Eu consigo ver exatamente o seguinte, pessoal, que o peso da variável retorno é negativo. O que isso significa? Ora, o meu alvo, ele puxa para o 1 ou ele puxa para o 0. 1 é alta e o 0 é baixa. Se, então, eu tenho um retorno negativo pensando, né, no meu alvo que é 1, isso daqui indica retorno à média. E não foi o que a gente viu ali em cima nos gráficos de pizza? 1/3 do tempo, que é muito, seja para cima ou para baixo, o meu preço está voltando ali para a média. Ele está forçando para voltar à média, pessoal. Você entendeu? Olha que demais. E eu falo, me diz se não é lindo. Eu acho lindo esse tipo de coisa. Naturalmente, o peso da MARF é positivo, porque eu tenho, né, a baladona lá de alta, que a gente comentou também. Só que ele é muito menor, naturalmente é um pouco menos significativa, bem menos significativa, na verdade, né? E a outra também, estatisticamente, elas estão, né, dada toda a teoria, elas são irrelevantes, porém eu estou explorando esse peso aqui. Agora, mesmo que tenha, tá, algumas restrições estatísticas de fato, tá, de fato, existem aqui, porém, presta atenção agora nos resultados do modelo, que a gente vai entender muito mais coisa. Aqui, o trecho de código que você já conhece, onde eu aplico, né, esse modelo. Ah, Leandro, não lembro dessas coisas. Por favor, revisite as outras aulas, né? Eu já expliquei todo esse código lá. Por quê? Eu estou interessado aqui, ó, no resultado, tá? Olha que sensacional. Esse modelo, o resultado de 2019 a 2020 teria dado mais de 120% de retorno. Aí você fala, poxa, Leandro, você falou que esse modelo não era bom. Eu não considero isso bom, porque, olha aqui, ó. Ó 2009, né? Passei 2009 inteiro de lado. Não, acontece, tem vez que você não ganha mesmo, tem ano que você não ganha sempre. Mas dá para melhorar isso aqui, a gente já viu que dá para melhorar. Qual que é o ponto? Olha o que aconteceu em 2020. A batida grandona que tem aqui de retorno. E o que a gente tem falando aqui? Retorno à média. Preços acima da média, para baixo, puxo. Não é todo o ecossistema que a gente desenhou aqui, tá? Significa o quê? E isso responde uma pergunta muito comum que me fazem, que é, puxa, Leandro, como que você pensa variáveis, né, que vão trabalhar melhor em situações dramáticas, como foi, por exemplo, aqui, isso daqui provavelmente é março, né, como março, abril, começo da pandemia, como que você trabalha certo, ou descobre variáveis que tenham esses efeitos? Ora, acabei de mostrar para vocês duas variáveis que, aplicadas juntas, têm um efeito muito positivo quando você tem mercados drásticos. É isso. Vamos colocar os dois gráficos juntos, né? Colocar o gráfico do retorno junto com o gráfico do IBOV em si. Vocês vão entender isso que eu estou falando. Olha isso daqui. Nós temos, tá? Nós temos uma variável, então, que é capaz de responder quando eu tenho variações muito grandes no mercado. Olha aqui a queda dramática no começo da pandemia. Olha o ganho dramático, porque eu estou usando a variável da média. Se eu estou acima ou abaixo da média. E aí eu estou usando aqueles 2/3 ao meu favor. Eventualmente, quando o negócio fica um pouco mais fraco,
aquele retorno à média tende, então, também, né, a confundir o modelo, porque é bastante tempo, 1/3 ele fica tentando voltar à média, e eu diminuo a aceleração do ganho. Quando eu tenho depois um distanciamento, é onde eu tenho, de novo, uns ganhos mais acelerados, né? Ou seja, como que você torna, então, esse modelo bom? Ora, eu já encontrei e pensei características que me ajudam em momentos, né, abruptos. Em momentos né, mais normais ou mais gelados, que essas variáveis não ajudam, você daí precisa encaixar nesse modelo variáveis que te ajudem, então, em mercados mais lateralizados ou com movimentos de alta e de baixa menos abruptos que aqueles que nós observamos durante esse ano de 2020. É assim que faz. Aí, depois de fazer tudo isso, você vai lá obedecer p-valor, regra estatística, etc. Investir primeiro, depois você se tesoura o negócio. E aí, né, você consegue fazer um negócio. Se não, tá, você não consegue ter a liberdade da descoberta. É isso que falta, pessoal. Falta pensamento generalizado, falta capacidade de pensar fora de um monte de regra que são ditadas. Pensa fora, cara. Ajuda, olha só como ajuda. É assim que se aprende. Você vai seguir o rigor, você vai seguir as coisas quando tiver que seguir o rigor da regra, quando for aplicado. Quando você está investigando, para que você vai se limitar? Te impede isso. Entendeu? Então, qual que é o ponto? Esta aula, todas as outras aulas, eu sempre mostro, mais do que o código em si que você está aprendendo aí no R, é o raciocínio, é aquilo que eu falo, é a forma de vocês serem autônomos, conseguir pensar. Falta isso, gente. Falta gente que pensa. Nós precisamos de gente pensantes. Tá? Aqui tá. Você pode fazer o download. Tá lá no site. A única coisa que eu peço, compartilhe o Outspoken Market, né? Cite a fonte, use isso daqui ao seu favor, repita o código, mude o ativo, mude o período, estude, aprenda. Eu fico muito feliz. Deixe suas dúvidas aqui, né, também, que para mim vai ser um prazer ajudar, tá? Sempre que eu tenho tempo eu venho aqui e respondo todos os comentários. E vamos continuar estudando isso daí, pessoal, tá? É muito importante, então, lembrando, tá? Use essa capacidade exploratória e explicativa do modelo sem necessariamente se preocupar de antemão com o resultado, né? De novo, para você conseguir descobrir as coisas. Essa eu acho que é a mensagem principal, tá? E, né, entender como a gente segue um raciocínio do começo ao fim. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa o like, se inscreva caso não esteja inscrito, né? E um grande abraço. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.